Como percebemos facilmente pelos relatos que esteve Jesus 40 dias sem comer e que no fim teve fome. Então a gente não vê logo 40, que é simbólico, com o 40 que é o tempo de uma vida. Esteve sempre sem comer toda a sua vida de missão, sem comer isso, esse pão do império, esse pão do tentador, isso sim. Mas quando a gente resiste e recusa ir pela via, pela proposta do tentador, depois também não tem as mordomias, não tem as regalias que ele dá a quem coopera com ele. E pode chegar a uma altura, um momento de mais fragilidade, ao ver-se tão desprezado, tão abandonado, tão deixado sozinho, pode chegar a uma altura em que a pessoa como que sente fome. Porque é que se eu tivesse aderido, se eu tivesse ido por aquela proposta, se eu tivesse aceito aquele convite, eu hoje não estava na situação que estou. E se sou responsável por uma família, os meus filhos e as minhas filhas também não estariam a passar pelo que estão a passar. E esses são os momentos de fragilidade em que o tentador volta mais à carga. Mas, portanto, é assim no dia a dia. Às vezes há pessoas neste século XXI que heroicamente resistem à tentação, ao tentador, às propostas sedutoras e dizem não. E, portanto, não sobem na carreira, não passam a encarregados, não passam a administradores, não passam a diretores. E na linha religiosa, eclesiástica, não passam a cônegos, a párocos, a bispos residenciais, pois, a monsenhores, não passam, a cardeais, não passam. Ainda bem para eles. Porque passar é descriar-se, portanto é perder o pé e começar a descer, a regredir no humano. Mas depois a tentação continua, não desiste, não desarma. E às vezes nas horas de mais fragilidade, de maior carência, das dificuldades começam a apertar, começa a faltar tudo em casa, aos filhos, às filhas. Começam a comparar-se com os outros que disseram que sim e que foram e que começaram a subir na carreira, a ir por ali fora. E aí vem outra vez a tentação. E às vezes não é que há pessoas que foram heroicas uns anos, mas finalmente estatelam-se e dizem sim. E caem na tentação. Felizmente para nós, Jesus nunca caiu. Nem no fim. 40 dias é uma geração, é o tempo de uma vida de uma pessoa, em linguagem bíblica. Quer dizer, se no fim sentiu fome, quer dizer que no fim da sua missão a tentação voltou e voltou forte. E nem aí, que bom, nem aí Jesus quebrou. E há está a tentação económico-financeira. Fala em pão, é a economia. A produção do pão, da riqueza, é a economia. É o cuidado da casa. O governo de uma casa. A economia tem na raiz, em grego, a palavra casa. O pão está sempre relacionado com a casa, com a mesa,
mesa e casa, alimento. Portanto, a economia enquanto economia não é que é tentação, porque é bom produzir riqueza, acumulá-la e concentrá-la é que já não é bom, porque a riqueza produz-se para ser usada, beneficiar a todos os seres humanos, sem nunca defraudar, prejudicar, estragar o planeta. Por isso, uma economia bem conduzida aproveita o planeta, mas nunca o estraga. Recolhe da natureza o que a natureza pode dar, mas nunca a estraga. Portanto, nunca a envenena com estes pesticidas todos, com essas coisas todas que se põem para a terra, com os adultos, para vir tudo depressa. Não. Uma boa economia nunca faz isso. Quando se faz isso, já não está a procurar que os alimentos cheguem a todos os seres humanos, a todos os povos, segundo a necessidade de cada qual, mas está a procurar outra coisa, o lucro. O lucro. E então, a economia passou a poder económico. Já é a riqueza produzida, mas acumulada e concentrada nas mãos de uns quantos. É poder económico. E também financeiro. No nosso tempo até a ordem é quase inversa. Poder financeiro e económico. Parece que primeiro está o financeiro. E esta, a tentação, não é a de comer, a de ter alimento, é de ter poder económico, financeiro. A tentação é essa. Porque quem tem poder económico e financeiro tem influência. Impõe-se aos demais. Pode adquirir o que pretender. Pode dominar. E depois é reconhecido pelos demais. É considerado. É um senhor importante, de quem os outros pensam que tudo está dependente e não veem que quando o poder económico, quando a economia se transforma em poder económico e financeiro, está aí a perversão da economia. É a perversão da economia. E o mundo, os seres humanos e o planeta estão em perigo. Mas esta é a tentação. E diz-lhe a tentação, o tentador, na linguagem mítica, diabo, adversário. Portanto, uma instituição ou alguém, um agente de um projeto oposto ao projeto criador de Deus, que no tempo de Jesus era, em última escala, o Império Romano. Por isso é que há Jesus empenhado na edificação, politicamente empenhado, na edificação na história do reinado de Deus, que é o projeto inicial de Deus, o projeto de Deus Criador sobre a humanidade e os povos, os seres humanos, e há o anti-reino, ou reinado, que é o Império Romano no tempo histórico de Jesus, no tempo da sua missão. Já prosseguiremos.